Crise nos municípios, a gestão da água nas regiões Norte e Nordeste e a proposta que torna o Fundeb permanente são alguns dos destaques da atuação da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em 2017. E é sobre estes assuntos que eu converso agora com a presidente da comissão, a senadora Fátima Bezerra. Senadora, vou começar perguntando logo a respeito da situação dos municípios brasileiros. Vários prefeitos vieram ao Senado, vieram à Comissão de Desenvolvimento Regional e falaram da situação que está realmente complicada. Queria que a senhora me falasse como foi essa audiência pública e o que está sendo feito para resolver essa crise econômica dos municípios. Quero cumprimentar você, Hermes, cumprimentar os telespectadores da TV Senado. Hermes, veja bem, uma comissão que se intitula de Desenvolvimento Regional tem o dever e a obrigação de abrir as suas portas para tratar de um tema como esse, a crise financeira dos municípios. Por isso que nós realizamos audiências públicas aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional, inclusive a última audiência agora em novembro, que fez parte da agenda em defesa do municipalismo, que as entidades que representam os prefeitos e prefeitas do Brasil realizaram em Brasília. E naquele momento, por exemplo, os prefeitos e prefeitas clamavam, né, por apoio, né, pedindo apoio do Congresso e cobrando o atendimento de reivindicações extremamente justas e necessárias para tentar minimizar essa grave crise financeira pela qual passam os municípios brasileiros. Mais da metade dos municípios brasileiros, se eu não me engano, né, senador? Eles chegaram a fazer um balanço, são 51% que estão em crise mesmo. Em crise, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 51%, nós estamos falando aqui dos pequenos e médios, se não houver um socorro financeiro, eles não terão como fechar as suas contas até o dia 31 de dezembro. Leia-se, pagar 13º, salário de dezembro, custeio de áreas essenciais como saúde, como educação. Daí, eles cobrando do governo federal um socorro financeiro através da edição de uma medida provisória que garantisse um auxílio financeiro aos municípios da ordem de 4,2 bilhões de reais. Aliás, o que eles estavam cobrando não é nenhuma novidade, porque em tempos também de dificuldades financeiras que os municípios viveram, tanto o governo do presidente Lula como o governo da presidenta Dilma chegou junto e, através de medidas provisórias, inclusive implementou esse auxílio financeiro aos municípios. Mas o fato é que os tempos são outros. O governo que aí está, insensível à pauta municipalista, tanto é que não tinha recebido ainda os prefeitos e prefeitas, terminou recebendo agora, no dia 22 de novembro, e ao invés de assegurar, né, o atendimento da reivindicação legítima e justa de 4,2 bilhões de reais, anunciou uma esmola. Sabe no valor de quanto? De 2 bilhões. Isso é inaceitável, porque nós estamos falando de um governo que o Brasil todo acompanhou, que para livrar a sua cara diante das denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República com base em investigação da própria Polícia Federal e votadas na Câmara dos Deputados, ele simplesmente fez do Palácio do Planalto um verdadeiro balcão de negócios, torrou mais de 32 bilhões. Vou mais adiante, um governo que vem promovendo um festival de benesses, de benefícios aos grandes empresários, aos grandes banqueiros, através de medidas provisórias para anistiar, para perdoar a multa, para anistiar dívidas. Mais recentemente, a medida provisória 795, onde o governo isenta as empresas petrolíferas de pagar impostos nas áreas de atuação, de exploração do pré-sal. E com isso, né, o governo vai abrir mão de, em 10 anos, deixar de arrecadar 400 bilhões de reais. E esses recursos acabam fazendo falta para o próprio caixa do governo, né? Com certeza, 20 anos, Hermes, são 800 bilhões. Aí, de repente, o que? O governo não atende 4,2 bilhões aos municípios, vem dar uma esmola de 2 bilhões. Mas, enfim, eu quero aqui dizer que nós temos que estar cada vez mais atentos. O Congresso Nacional tem o dever e a obrigação de ajudar os municípios.
por exemplo, derrubando o veto, como foi feito agora recentemente, a uma PEC que tramitava aqui no Congresso Nacional, que trata do chamado encontro de contas. Felizmente, o Congresso derrubou o veto. Uma outra iniciativa em curso aqui no Congresso, agora, que nós queremos que prospere, que é a aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 29 de 2017, que vem no sentido exatamente de reforçar o caixa do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, essa emenda 29 de 2017, que foi aprovada já na CCJ, né? Nós estamos agora empenhados para que ela seja votada no plenário, porque ela significa aumentar de 49% para 50% o repasse da União para o Fundo de Participação dos municípios. Então, enfim, né, nós não podemos não deixar de olhar, repito, para essa realidade, até porque os prefeitos, quando aqui vêm pleitear, trazer as suas reivindicações, eles estão falando em nome da população que os elegeu, né? Então, é nesse sentido que nós temos que estar atentos e dizer que nem o Congresso e o governo federal que está aí não tem o direito de dar as costas, virar as costas para os prefeitos como representantes legítimos da população. Um ponto da atuação da Comissão de Desenvolvimento Regional que foi muito importante para os pequenos e médios municípios foi exatamente uma proposta do governo federal que ia acabar com os bancos postais. Queria que a senhora explicasse como foi a atuação nesse sentido. E antes, para quem está em casa, que às vezes mora numa cidade maior e não sabe direito o que é o Banco Postal, vamos explicar também para o nosso telespectador o que é o Banco Postal e a importância da manutenção deles. Pois mas mais outra medida que o governo anunciou e que ia prejudicar sensivelmente a vida dos pequenos municípios. O que é o Banco Postal? O Banco Postal foi uma parceria com o Banco do Brasil e as agências dos Correios, implementada a partir do governo do presidente Lula. Significou que as agências dos Correios com os bancos postais passaram a oferecer não apenas os serviços bancários, os serviços de correspondências, os serviços básicos dos Correios, mas passaram também, com os bancos postais, a oferecer os serviços bancários básicos, a abertura de contas, o pagamento de salário, de pensões, pagamento de contas de luz, etc. e tal. O fato é que essa iniciativa do Banco Postal, repito, promoveu a inclusão bancária de mais de 70 milhões de pessoas. De uma hora para outra, chega o governo ilegítimo que aí está, nessa lógica de política de austeridade, de teto de gastos, de emenda 95, de congelar os gastos públicos nas áreas sociais, porque para eles, pouco importa quem está lá no pequeno município do meu Rio Grande do Norte ou por esse país afora, se vai ter atendimento no Banco Postal ou não, eles não estão preocupados com isso. Tanto repito, que de repente anunciou de uma hora para outra, sob a lógica de reduzir custos, o fechamento dos bancos postais. Isso de uma tacada só, Hermes, significaria prejudicar a vida de 27 milhões de pessoas que moram nas zonas urbanas e mais de 6 milhões na zona rural. Isso porque, só para você ter uma ideia, o Banco Postal, ele inclusive veio suprir uma lacuna, que é o fato de muitos municípios pelo país afora não ter agência bancária, né? Por exemplo, no Nordeste, de 2.700 municípios, 927, ou seja, quase um terço, não tem agência bancária. Passou a contar com o quê? Com o Banco Postal. Então, o Banco Postal fechando, resultado, esse município ficava completamente, né, excluído desses serviços. Vamos acrescentar aqui também que o Banco Postal, além de um ato de cidadania, porque, repito, você imagina, uma aposentada, na hora que o Banco Postal fecha, e lá não tem agência bancária, ela tem que se deslocar 80, 90, 100 quilômetros para ir receber a sua pensão, o seu salário. Nesses tempos, inclusive, de violência crescente,
inclusive onde muitas agências do próprio Banco do Brasil foram obrigadas a fechar em função do problema da violência, mas também tem um outro dado, que é o quanto esses bancos postais fomentam a economia, né, nesses pequenos municípios. Mas eu quero, resumindo, dizer que valeu a luta, meu amigo. Os prefeitos se mobilizaram. Por dever de justiça, quem primeiro trouxe essa demanda para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado foi o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios do meu estado, Rio Grande do Norte. A partir daí, a Federação Nacional dos Trabalhadores encampou essa luta, os prefeitos encamparam essa luta. Fiz audiência, inclusive, lá no meu estado, o Rio Grande do Norte. Fomos conversar com o presidente dos Correios, com a presidência do Banco do Brasil. Realizamos 2 audiências aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional e, ao final, os Correios recuou. Entrou em entendimento com o Banco do Brasil e Correios, enfim, asseguraram o pagamento dos serviços de vigilância, porque, na verdade, por que os bancos postais iam fechar, segundo os Correios? Porque, segundo os Correios, repito, ele não tinha orçamento para assegurar os serviços de vigilância, que naturalmente necessários, né, para o funcionamento dos chamados bancos postais. E nós não aceitamos isso, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, que tem apresentado lucros, né? Um governo, repito, que vem patrocinando, né, essas benesses, esses benefícios, através de refis, de refinanciamento das dívidas, concedendo, repito, descontos, né, bilionários aos grandes empresários, aí de repente dizer que não tem um orçamento mínimo para assegurar os serviços de vigilância necessários ao funcionamento dos bancos postais, mas enfim, valeu a luta. E foi uma luta vitoriosa. Foi vitoriosa, embora nós vamos continuar vigilantes. E né? Vou lhe perguntar de outra luta sua. Eu lhe entrevistei em julho a respeito da atuação da comissão, volto a lhe entrevistar, e esse já era um tema que era muito importante, que é a transposição, mas acima disso agora a revitalização das águas do Rio São Francisco. E, pelo que eu estou sabendo, são 30 bilhões para essa revitalização e o governo está dizendo que não tem dinheiro em caixa, muito por causa da emenda constitucional 95, né, que limita as despesas públicas por 20 anos. Como é que vai ser a atuação da comissão para garantir que essa revitalização saia do papel? Infelizmente, esse governo, né, é um governo voltado para o rentismo, é um governo voltado somente para os interesses do mercado, né, dos banqueiros, etc. e tal. O fato, Hermes, é que, veja bem, a revitalização do São Francisco ela é imperativa, até porque, para que a transposição das águas do São Francisco, em fase de conclusão, cumpra com seu papel, tanto do ponto de vista social, como ambiental e econômico, é necessário, é imprescindível você revitalizar o Rio São Francisco, cuidando das nascentes dos rios, das nascentes do rio, as suas matas ciliares, fazendo saneamento ambiental. Hermes, é um absurdo. A maioria esmagadora dos municípios por onde passam as águas do São Francisco não tem tratamento de esgoto. A maioria dos municípios por onde passam as águas do São Francisco não tem tratamento do lixo, dos resíduos sólidos. E é evidente que você há de convir que os municípios não têm capacidade de financiamento, né, para bancar o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a questão do tratamento do esgoto, do saneamento. Daí porque os recursos destinados para a revitalização do São Francisco têm que sair. Esse é um tema que nós temos dado prioridade aqui na comissão, tanto é que no ano de 2017 eu escolhi como política pública a ser avaliada a questão da gestão das águas e a questão da segurança hídrica. Você lembra que nós conversamos no primeiro semestre e eu falava, né, das iniciativas, a Caravana das Águas, que teve um papel fundamental para a obra do Eixo 1 do Eixo Norte ser retomada. As audiências públicas que nós realizamos aqui, realizamos audiências públicas nos estados, na Paraíba, lá no meu estado, Rio Grande do Norte, e agora nós estamos cobrando do governo federal, cobrando do governo federal o seguinte posicionamento. Primeiro, por exemplo,
a retomada da obra do eixo 1, do eixo norte, vai ser entregue no prazo previsto? Isso porque, quando foi retomada essa obra, o ministro esteve aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional, anunciou o mutirão que estava sendo feito, a execução da obra da ordem de 40 milhões mês, e eles trabalhando em 3 turnos. Por isso que eu estou indagando, né, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. Esse cronograma está em dia. As águas, conforme o ministro anunciou, que chegarão, previstas para chegar em janeiro ao Ceará, e num prazo de 90 a 120 dias, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, está mantido. Outra pergunta, a desobstrução do leito do rio Piranhas-Açu, lá no meu estado, que é por onde as águas do São Francisco escoarão para chegar lá no Rio Grande do Norte. Paralelo à conclusão do eixo 1 do eixo norte, as providências estão sendo tomadas, governo federal, Agência Nacional das Águas, governo do estado e prefeituras, para desobstruir o leito do rio Piranhas-Açu. Outra pergunta, a barragem de Oiticica, que é considerada, hoje, ela está entre os 3 maiores reservatórios hídricos do nosso estado. Calendário de conclusão dela para 2018 está mantido. Outra pergunta, o canal Apodi-Mossoró, para evitar que metade da população do meu estado, que mora na região oeste, médio-oeste e alto-oeste, onde inclusive se localiza Mossoró, que é a 2ª cidade do estado, não seja excluída das águas do São Francisco. O ramal Apodi-Mossoró é exatamente para dar funcionalidade para as águas chegarem até lá. E eu estou indagando se o compromisso do ministro está mantido, ou seja, projeto executivo pronto, e se vai ter, se o orçamento está incluído no orçamento de 2018, na LOAS de 2018. A comissão vai continuar, então, em cima do ministro da Integração Nacional. E ainda tem um detalhe, por exemplo, a Paraíba, o ramal lá do Vale do Piancó, também, né, que precisa ser do projeto executivo e precisa estar incluído também na LOAS, na Lei Orçamentária Anual. O fato, Hermes, é que, veja bem, nós temos que pautar esse tema porque o Nordeste setentrional vem padecendo, são 6 anos de seca. Nós vivemos hoje uma das mais duras e graves crises do ponto de vista hídrico da nossa história. Todos os reservatórios lá, os principais reservatórios, com a capacidade hídrica abaixo de 15%. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é por onde adentrarão as águas do São Francisco, vai entrar em volume morto a partir de dezembro. Senadora, para encerrar, o nosso tempo está quase acabando, mas eu não podia deixar de perguntar, até porque a educação é outro eixo importante da Comissão de Desenvolvimento Regional. A gente sabe que a educação é que transforma e que reduz desigualdade. E um ponto que a comissão debateu bastante é a proposta que torna o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, permanente. Exatamente. Me fale um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Pois é. Onde é que ela se encontra, essa PEC? A PEC 24/2017, de autoria da senadora Lídice da Mata, da qual eu tenho a alegria de ser a relatora. Mas eu fui a relatora quando o Fundeb surgiu, em 2016, na Câmara dos Deputados. Eu era deputada e agora relatora do Fundeb. Por que se antecipar em apresentar essa proposta de emenda à Constituição? Por uma razão simples, é que a vigência do Fundeb termina em 2020. E quando a gente fala do Fundeb, a gente está falando da mais importante política de financiamento voltada para a educação básica no nosso país. Educação básica que inclui desde a educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e as diversas modalidades. O que é o Fundeb? Como o próprio nome já diz, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Sem o Fundeb, a educação básica não sobrevive. Não sobrevive. Então, o que nós queremos agora? Como a vigência termina em 2020, nós queremos agora tornar o Fundeb permanente, trazer para o corpo da Constituição. E mais do que isso, nós queremos agora ampliar a participação financeira da União, Hermes, porque a União só entra com 10% dos recursos do Fundeb. Teria que ser 5 vezes mais, pelo menos, né? E até porque, Hermes, nesses tempos que nós estamos vivendo, de retrocesso, política de austeridade, de emenda 95, que congelou os gastos públicos nas áreas sociais, que tirou, inclusive,
o piso mínimo destinado à educação, que é o artigo 202, mais do que nunca, meu amigo, a gente precisa defender o Fundeb e, portanto, ampliar a participação financeira da União para que os estados e municípios possam ter condições de realizar, inclusive, as metas do PNE, mais creche, mais educação em tempo integral, mais escolas e as metas 17 e 18, que dizem respeito à melhoria salarial do magistério. Repito, a PEC está na CCJ, nós estamos realizando um ciclo de debates via a nossa comissão, até porque Fundeb tem a ver com desenvolvimento regional. Como é que você vai tratar desenvolvimento, seja regional, seja nacional? Sem educação. Sem educação. Então, por isso que a comissão está realizando esse ciclo de debates. Eu já tive em vários estados, vamos estar agora no Sergipe, vamos estar agora em Minas, já estive no Rio Grande do Sul, na Bahia, enfim, estamos realizando esse ciclo de debates para dialogar com os gestores, dialogar com os professores, os trabalhadores de educação, com a sociedade em geral, porque o Fundeb interessa a todos. Senadora Fátima Bezerra, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Hermes. E durante os meses de dezembro e de janeiro, você acompanha aqui na TV Senado o balanço dos trabalhos das comissões da Casa. Esta entrevista também pode ser vista na nossa página na internet e no nosso canal no YouTube.